Universitário 0, Palmeiras 4, o Abel encontrou a cara do novo Palmeiras com 2 atacantes. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges. Quem lembra de Rony e Luiz Adriano? Os mais antigos de Paulo Nunes e Oséias? Agora a moda é Flaco Lopes e Vitor Roque. Tô com o Vincenzo da Licane. Gostou da associação, Vincenzo? Espetacular, maravilhoso. Palmeiras jogou muita bola ontem, 4-0, e a dupla de atacantes funcionando. Funcionou muito bem. Paulo Nunes e Oséias eu vou falar que eu nunca vi, tá? Não é que eu nunca vi, é que eu não era vivo, mas vi muito depois. E tem um detalhe, só para adiantar. Paulo Nunes e Oséias tinha um banco que era Euler e Evair. Então, e para os mais antigos ainda... Tem Evair e Edmundo. Então, enfim, vamos lá. O Oséias eu sou mais familiar que esses aí, você sabe por quê. A grande questão nisso tudo é que Rony e Luiz Adriano, aí sim é uma comparação muito válida a ser feita. O Abel, lá em 2020, ele conta isso no livro dele, né? Lá em 2020 e 2021, quando o Palmeiras é campeão pela primeira vez da Copa Libertadores com o Abel Ferreira, né? Ele cita: o Luiz Adriano vinha mais, saía mais da área para participar da armação da jogada. O Rony era utilizado como um atacante de ataque a espaço, ataque às costas da zaga. É o mesmo que ele faz com o Flaco Lopes, que vem mais, que desce mais, que participa da articulação, e com o Vitor Roque, que ataca as costas da zaga. Ou seja, o centroavante maior e mais pesado vem ajudar na armação para abrir espaço para o cara rápido atacar o espaço. Exatamente. Então, os centroavantes, Flaco Lopes e Luiz Adriano, eram falsos 9. E Rony e Vitor Roque, caras de mais movimentação, apesar do Vitor Roque também ser centroavante, são caras de ataque ao espaço, são os centroavantes de fato do Palmeiras. O Rony era, o Vitor Roque é. Então assim, o vídeo de hoje é só pra falar disso. Claro, o Palmeiras foi muito bem, ganhou de 4-0, mas a dupla foi espetacular nessa grande vitória do Palmeiras, que está classificado. Não dá pra perder essa vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Então, ó, deixa o like. Like é muito importante. Quanto mais like tem, mais o YouTube entrega o conteúdo, mais o torcedor do Palmeiras vai ficar sabendo de como funcionou essa grande dupla na partida de ontem na Libertadores. E tem uma playlist do Palmeiras com todos os episódios que a gente faz. Análise do Verdão aqui. Lógico, se inscreve no canal, sempre muito importante. Podemos por análise? Vamos ao que interessa. Eu fiquei muito animado com essa dupla. Ainda mais o Palmeiras, que precisa encontrar soluções pós-saída do Estevão, lesão do Paulinho, enfim. Talvez esse seja o canal. Exatamente. Então vamos lá. Estrutura do Palmeiras. Dá pra gente ver 3 zagueiros. O Piquerez segurando mais pelo lado esquerdo, com o Mikael centralizado e o Gustavo Gomes, zagueiro da direita. A gente vai ver um pouco mais à frente no gramado um trio de meio-campistas também, com o Emiliano Martinez, com o Lucas Evangelista e com o Maurício. E o Giai, repara, ele não tá na linha dos outros defensores, ele tá mais à frente. Então não é que ele é bem um ponta-direita, como era o Alan, como era o Felipe Anderson, como era o Estevão quando jogava aberto. Mas ele é um ala, ele é um jogador que não atua na linha defensiva do Palmeiras. Mais à frente a gente vai ver outros 3 jogadores. Aí sim, a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque e o Sousa mais à frente também. É um Palmeiras que a gente pode falar que joga um 3-5-2. 3 zagueiros, o Giai, o ala direito, 3 meio-campistas com Martinez, Lucas Evangelista e Maurício, e aí o Sousa como ala esquerda. Mais à frente, Vitor Roque e o Flaco Lopes. É a estrutura base do Palmeiras que vem de certo tempo e que apareceu com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes como dupla de ataque nesse momento. E a primeira vez na partida que eles vão combinar para gerar uma excelente jogada é o lance do pênalti. Aqui dá para ver. O Giai não, aqui é o Maurício, o Giai tá mais para trás. O Maurício, o Emi Martinez e o Lucas Evangelista, o Sousa lá do outro lado com o Giai e os 2 atacantes, Flaco Lopes e Vitor Roque, muito próximos. E a proximidade de todos os jogadores, né? Os 3 meio-campistas muito próximos e os 2 atacantes muito próximos. Exatamente. E aí a gente vai reparar que a proximidade entre eles gera essa baita jogada. O passe do Vitor Roque, a ultrapassagem, o Flaco Lopes vai devolver na tabela, o Vitor Roque vai sair frente a frente e vai gerar o pênalti do gol marcado logo aos 4 do primeiro tempo pelo Gustavo Gomes. E já traz um conforto diferente para a partida, né? Exatamente, é um conforto muito interessante, propicia ao Palmeiras a jogar mais em transição, o que é excelente para essa ideia de jogo, para esse time que foi bem montado. E outra, é um Palmeiras que joga com a tranquilidade de no primeiro lance o teste já ter dado certo. O primeiro lance de ataque do Palmeiras, o Vitor Roque e o Flaco Lopes combinaram para uma jogada que gerou o gol do Gustavo Gomes. Então assim, melhor impossível. Imagina, você treina a mesma jogada a semana toda, treina a mesma estrutura a semana toda, vai jogar o primeiro lance já dá certo, aí é tranquilidade para você colocar o teste 4 minutos em prática. deu certo a ideia, né? Exatamente. É que assim, os 2 até já jogaram junto em algumas oportunidades, Sim, muito entrando... Nunca tinham começado, mas já tinham no decorrer, exatamente. Mas muito em situação de partida, às vezes que você precisa de um gol, enfim, é um cenário diferente até. E até interessante que contra o Corinthians, no jogo da volta, o Vitor Roque fazia um jogo muito
bom Baita primeiro no tempo. primeiro tempo. E ele sai no intervalo para entrar o Flaco. A grande crítica, a grande dúvida, o grande questionamento ao Abel foi: por que tirar o Vitor Roque e colocar o Flaco? Não porque o Flaco não deveria ter entrado, mas porque o Vitor Roque não deveria ter saído. É que a situação, com o homem a menos, Claro, tudo bem. sim. Mas a partida que o Vitor Roque vinha fazendo, talvez... E talvez justificasse ter os dois. Talvez justificasse ter a dupla naquele momento. E talvez ele tenha entendido isso para a sequência da temporada. Aqui dá para ver de novo o Piquerez mais baixo com os dois zagueiros, o Giai bem aberto por aqui, o Sousa, a imagem tá meio travada nesse momento, tá? Mas tem o Sousa por lá, o Maurício tá mais baixo, perto do M. Martínez, aqui mais à frente o Flaco Lopes, o Lucas Evangelista espetado para ganhar essa bola longa, esse lançamento. Aqui dá pra gente ver o Flaco Lopes mais atrás, lembra do que falamos? Luiz Adriano segurava mais pro Rony atacar o espaço, o Flaco Lopes mais atrás, o Vitor Roque como centroavante e o Sousa bem aberto no gramado nesse momento, né? A jogada vai ficar com o Palmeiras, o Roque vai dar uma matada de peito e vai colocar o Flaco Lopes de frente, a jogada não vai sair. Mais uma vez, aqui o lance do gol do Flaco Lopes, que é muito interessante. O Giai na base da jogada nesse momento. Ainda assim, ele vai explorar o corredor, os três zagueiros, Gomes, Mikael e Piquerez. Aqui o Maurício com o M. Martínez e também o Lucas Evangelista, o Sousa lá do outro lado. E é curioso como o Maurício desceu bastante para ajudar na construção. Participou muito da construção, muito mais do que um jogador terminal, como foi no começo da temporada. Aqui os dois atacantes, aqui o Flaco Lopes, aqui o Vitor Roque. O toque de letra do Flaco Lopes, o Roque sustenta e o Maurício vai girar a jogada lá pro outro lado. E aí o Sousa vai ter esse espaço no 1 contra 1. É interessante, mais uma combinação entre os dois jogadores. E aí o Palmeiras de novo, um chutão para cima, o Vitor Roque vai entender o gatilho e vai tentar disputar essa bola, vai fazer o zagueiro, que não tem tanta qualidade, é verdade, dar uma cabeçada para cima, dar uma cabeçada muito estranha. O Flaco Lopes consegue matar essa jogada e aí os dois muito próximos. E de novo, vai ter uma tabela. E o Flaco atrás e o Vitor Roque na frente dele. Exatamente, o Flaco atrás, o Vitor Roque mais à frente. Vai ter a tabela igual o lance do pênalti, só que com o papel invertido. Agora Flaco, Roque, Flaco e o gol do Flaco Lopes, que estava frente a frente com o goleiro. O Cucurella ali também, eu vou te contar uma coisa aí. Assim, o zagueiro foi mal, tá? E de fato, era um jogo muito interessante para o Palmeiras começar a testar, porque é um time abaixo. Ainda assim, não dá pra gente pensar, por exemplo, que o River Plate, que pegou o Libertad, teve muito mais dificuldade contra um time de mais ou menos o mesmo nível. E eu vou citar o grupo do Universitário. Sim. Universitário tinha River Plate, Barcelona. Del Valle e Barcelona do Equador. E tomou apenas 4 gols na primeira fase inteira. Pois é. Tomou 4 gols ontem. Então você pensa, teve time que pegou time ou pior ou do mesmo nível e o River Plate sofreu demais. O Palmeiras pegou um time muito difícil de jogar fora de casa, com o estádio lotado, num ambiente complicado. Foi lá, ganhou o jogo, meteu 4, testou peças, testou nova técnica. E se condiciona para a próxima partida muito mais confortável, até se você quiser dar uma poupada, enfim. E é impressionante, William, os lances que geram os 2 primeiros gols. É igual o lance. É a tabela do Roque com o Flaco que deixa um dos jogadores frente a frente com o goleiro. No primeiro, o Roque é derrubado. No segundo, o Flaco faz o gol. E essa combinação entre os jogadores aconteceu muito ao longo do jogo, né? Aqui tem o gatilho de pressão, acho que é o M. Martínez que vai subir, vai saltar na marcação e o passe vai ser errado. O Flaco vai roubar e vai conseguir. Os dois muito próximos da jogada e olha a movimentação do Vitor Roque. E presta atenção como o Vitor Roque é esse jogador, talvez um dos melhores do futebol brasileiro em atacar as costas da zaga, porque é muito explosivo, é muito rápido e sabe o que está fazendo. Aqui ele vai fazer um movimento para a direita, para as costas da marcação, beleza? Para o zagueiro perder o referencial. Aqui ele muda de direção, ele vai fazer o gato, ele vem para a direita e ataca a esquerda. E o zagueiro vai atacar o lado direito, porque imagina que o Vitor Roque vai atacar para a direita também. E aí na sequência da jogada a gente vê, isso abre o espaço necessário, ó, só dá uma balançada, isso já abre o espaço necessário para o Roque atacar melhor, né? São segundos de vantagem que ele ganha para conseguir finalizar. Segundos, Exatamente. segundos, que enganou o adversário, mas consegue ter a condição de finalizar. E esse lance é muito técnico também, por esse movimento aqui. O Flaco enfia a bola, o Roque deixa ela passar entre as pernas dele para que ele não perca a velocidade do lance, porque se ele domina aqui, o zagueiro está até próximo. Então a bola ganha velocidade, ele corta o zagueiro, sai frente a frente com o goleiro. Uma pena que ele vai pegar mal na bola, né? Em movimentação, em ataque ao espaço, o Vitor Roque é muito difícil de ser igualado do futebol brasileiro. Falta ainda na finalização e tem ganhado muita confiança, tem conseguido melhorar cada vez mais nisso, né? Ainda assim, é um jogador que ataca muito bem o espaço. E até para lembrar, a gente tem um vídeo até que não saiu, sabia? Do Vitor Roque. Eu lembro. Ele teve problema de direitos autorais lá atrás, quando o Vitor ele Roque chegou. foi contratado. Exatamente. E a gente falou, cara, tudo bem, o Vitor Roque é melhor que o Rony, tecnicamente falando.
Ele é um jogador com mais potencial, de prateleira diferente, eu concordo com isso. Mas o papel tático, principalmente o papel tático do Abel, tendia a ser parecido. Tendia a ser um papel muito parecido. E é o que está acontecendo, é o que está sendo provado nesse momento, né? Mais uma vez, mais uma combinação entre os jogadores. Aqui o Roque vai fazer essa pressão numa bola lançada. E se liga, ele vai ficar na espreita por aqui. Claro, ele não sobe tanto, o Universitário joga longo, ela vai ficar com o Piquerez. Ele fica bem posicionado e, de novo, o Flaco vai jogar, o Roque ataca Na as marcação, costas. o Flaco já estava mais recuado do que o próprio Vitor. Até porque a pressão do Roque é melhor. Exato, exatamente. E aí o Flaco vem jogar, pede a bola pro Piquerez nesse momento, o Roque vai fazer mais uma movimentação para atacar as costas da zaga, né? Aqui ele vai partir, o Piquerez vai entender a jogada de cabeça erguida, ele vai atacar muito bem as costas, e repara na explosão que ele tem, que é embaçado demais, chega na frente do zagueiro, frente a frente com o goleiro de novo e vai meter uma porrada de perna esquerda para colocar o 3-0 no placar. Então, assim... Essa daí por pouco ele não... por pouco ele não perde, é verdade. Mas é um golaço, né? Assim, tudo bem, por pouco ele não perdeu, mas foi um golaço do Roque. É que é um dos poucos pontos que você comentou ali que talvez ele precise ser melhorado. Exato. Porque tem muita explosão, ajuda na pressão, ajuda a construir. Talvez na finalização, às vezes, precisa um pouco de mais calma, mas é o gol. É inteligente, consegue se movimentar muito bem, consegue sustentar bem o jogo, consegue encontrar boas alternativas na combinação. E por curta. mais que não é alto, Exato. ele consegue Ele tem força para... E isso diferencia ele do Rony, né? Isso. O Rony não conseguia fazer essa sustentação. E talvez em muitos momentos o Rony tinha que ser mais móvel, tinha que cair aos lados do campo para poder participar um pouco mais. O Roque não. O Roque pode permanecer centralizado porque ele consegue sustentar uma bola pressionado. O Rony não conseguia, o que é um ponto de mudança. E é um o ponto Roque não importante. dá bicicleta o tempo inteiro também. Também é uma verdade. Também eu nunca vi tentar, inclusive. Acompanhei de perto o Vitor Roque em determinado momento. Então, mais uma vez, o Flaco vem jogar, o Roque ataca as costas, recebe e consegue fazer um baita gol pro Palmeiras. Aqui de novo, e agora a gente vai ver o Flaco mais atrás novamente, mas com a entrada do Facundo Torres, porque o Sousa não foi um jogador que participou tanto assim, não se aproximou tanto assim da dupla. Como, por exemplo, se aproximava o Scarpa naquele Palmeiras que tinha Luiz Adriano e tinha Rony. Como, se, por exemplo, se aproximava o Rafael Veiga naquele Palmeiras. Aqui, o Facundo Torres conseguiu se aproximar e conseguiu atacar espaço nas descidas do Roque também. E essa jogada é muito interessante. O Roque sai, consegue encontrar um passe de quebra de linha muito positivo e a qualidade que o Vitor Roque tem. E o Facundo Torres quase faz um baita de um golaço. A bola passou muito perto, tá? Realmente seria um golaço. E aqui, para anotar, de novo, a estrutura que termina o jogo Palmeiras, mesmo com mudanças. Piquerez, Mikael e Gustavo Gomes, Emi Martínez, Lucas Evangelista e até o Facundo Torres está por dentro nesse momento, com o Felipe Anderson aberto pelo lado esquerdo, o Giai bem espetado pela direita e aqui os dois atacantes, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Então a estrutura é de um 3-5-2. A dinâmica entre os jogadores é importante demais, é interessante demais, gerou tanto jogada do Vitor Roque para o pênalti, que o Vitor Roque finalizaria, quanto a jogada do Flaco Lopes para o gol que ele marca, também a jogada do terceiro gol que o Flaco vem buscar, até, apesar de não participar diretamente do lance, mas vem buscar a jogada e abre o espaço para a infiltração do A Roque. combinação entre os dois, né? Mas esse desenho aqui tá muito legal, tá? Porque Sim, sim. mesmo com peças diferentes já, que não é o que você desejou no início da partida, cara, o desenho tá muito certinho e mostra como o treinador consegue, muitas vezes, colocar no papel o que ele deseja. E é um desenho que já foi utilizado pelo Palmeiras em momentos. Porque se for ver, ao invés do Gomes, ele vem pra cá, que é o Mikael, tá fora do frame, né? Mas seria o Mikael aqui. Traz o Gomes pra cá e coloca o Giai por aqui. Com talvez o Fux pelo outro lado, talvez o Murilo pelo lado esquerdo. 3 zagueiros do Palmeiras. Só né? que era o Piquerez aqui daí, por E exemplo. aí você espeta o Piquerez de um lado, você espeta o Alan ou o Felipe Anderson desse lado, com Aníbal, Rios por aqui e o Facundo, com o Estevão e Roque. É a mesma estrutura? A estrutura, de fato, é a mesmíssima coisa. Do Palmeiras que jogou o Mundial, por exemplo. Do Palmeiras que jogou o Mundial, do Palmeiras que começou o ano. Ainda assim, é diferente pela característica dos caras. E o Abel consegue, numa mesma estrutura, numa mesma base tática, consegue explorar características diferentes para conseguir tipos de jogo diferentes. O Estevão e o Roque não combinavam tanto de maneira tão próxima. O Flaco e o Roque combinam um pouco mais de maneira próxima. E só para deixar um ponto para encerrar a análise. Os dois foram entrevistados depois do jogo. Os dois foram perguntados sobre como é jogar um ao lado do outro. Os dois falaram, é muito mais fácil ter alguém perto. É muito mais fácil ter alguém muito mais próximo. Então, é um teste positivo que os jogadores entenderam muito bem e que eu acho e apostaria que o Abel vai permanecer utilizando na temporada. E só para pontuar esse teu comentário, muitas vezes não são utilizados dois atacantes dessa forma juntos,
por conta que você perde na marcação. Sim. Não é o caso de Vitor Roque e Flaco Lopes, porque eles conseguem ajudar também. Então, mesmo na marcação, você não perde também. Então, é um detalhe importante até para pontuar. Pois é, eu quero ver esse Palmeiras contra times que colocam mais jogadores na última linha, contra um Flamengo, contra um Cruzeiro, com um Botafogo, inclusive Palmeiras e Botafogo, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez com o Botafogo com reservas porque tem que resolver contra a LDU na Libertadores. Enfim, quero ver, porque não dá para marcar com os dois. Talvez dê, mas é difícil marcar com os dois, pensando que você vai ter uma linha de 5 atrás. E aí você vai fazer um 5-4-1, mas aí um dos dois tem que descer para marcar pelo lado do campo, né? Então seria difícil. Você pode marcar no 5-3-2? Pode, mas aí você vai ter, vai dar liberdade aos alas adversários em alguns momentos também. Então eu quero entender se o Abel vai manter essa estrutura mesmo contra esses times que colocam tantos jogadores na última linha da sua última linha, né? Da sua linha de zaga. Ainda assim, eu acho que é um teste que é muito válido ele fazer. Eu chutaria um 5-3-2, tá? 5-4-1 eu não acredito. Mas enfim, é papo pra outra hora. Exato. Feito, bati o martelo, vitória gigantesca do Palmeiras. Não, espetacular. E o teste muito bem feito. Feito. E você, torcedor do Verdão, o que achou da partida contra o Universitário? Tenho certeza que está bem animado. O que acha da possibilidade dos dois atacantes continuarem jogando juntos? Deixa seu comentário aqui que é extremamente importante pra gente. Mais uma vez, peço para você que curta, compartilhe e divulgue nosso conteúdo. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha no nosso plano de membros e no Pix que rola na tela, que ajuda o nosso projeto a continuar crescendo e trazendo cada vez mais conteúdos do Palmeiras. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.